Olá, paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Como vão vocês? Vocês estão bem? Graças a Deus, né, irmão? Tudo bem aqui, graças a Deus. Irmãos, você já ouviu falar nos dons de profecia e dons de língua na Bíblia? Você já ouviu falar nisso? Dons de profecia e dons de línguas. Nós vamos ver isso lá na carta do apóstolo Paulo, a 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ver esse assunto aqui neste vídeo. Amém, irmão? Espero que o irmão assista aí o vídeo para a gente entender melhor esse assunto. Amém? Eu gostaria agora de fazer uma oração para a gente continuar o vídeo e Deus nos abençoar também. Amém, irmão? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse vídeo. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui, nos ouvindo, nos assistindo. Em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu só vou pedir para os irmãos para dar um like no vídeo, caso os irmãos acham que a gente mereça, e se inscrevam também no vídeo para nos ajudar. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos direto ao assunto. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Então diz assim, ó: os dons de profecia e de língua. O que é isso, missionário? Dom de profecia e dom de língua. Então nós vamos ler aqui na Bíblia e nós vamos entender. O Espírito Santo ele vai nos revelar o que é isso. Capítulo 14, verso 1. Diz assim: segui o amor. É o apóstolo Paulo falando aos coríntios. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós, desculpa aí, irmão, falassem línguas, mas muito mais que profetizasse, que profetizasses. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se a trombeta der zunido incorreto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não
pronunciardes palavras bem inteligível, como se entenderá o que se diz? Estarei como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Pelo que o que fala em línguas, orem para que a possa interpretar. Pois se eu orar em línguas, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem frutos. Que farei, pois? Orai com o espírito, mas também orai com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Amém, irmãos? Então vamos parar por aqui para a gente pegar uma explicação aqui do nosso comentário. Essa foi a palavra de Deus lida, e agora nós vamos ler os comentários aqui do canal. Fundada depois do ano de 49, após conflito de Antioquia, é o momento em que o apóstolo Paulo empreende seu caminho missionário para a Europa, acompanhado por Silas, Atos 15:40, e imediatamente unido a Timóteo. Atravessam a Ásia Menor, navegam até a Europa, evangelizam a Macedônia, Tessalônica e Bereia, e também Atenas. Dali o apóstolo dos gentios envia seus colaboradores em visita à comunidade de Tessalônica e Filipos. Enquanto deixa Atenas e passa em Coríntio, durante a estadia de Paulo, nasceu uma comunidade cristã numerosa, composta sobretudo por pagãos, em geral de situação nobre. Havia também elementos de origem judaica. O perigo era que o povo, por influência da cultura pagã, fosse capaz de capturar a mensagem evangélica e enredá-las nas próprias ideologias. Paulo não retorna mais para a comunidade em Corinto. É sua carta que vai guiar na reconstrução da ligação que o apóstolo manteve com a comunidade. Essa ausência de Paulo gera vários conflitos e situações em Corinto, ainda mais por ser formada de cristãos de várias procedências. A comunidade tinha grande dificuldade para realizar efetivamente a comunhão de vida. Havia conflitos e divisões entre judeus e gregos. 1 Coríntios 12:3. Uns queriam milagres, outros a sabedoria, Escravos e livres,
homens e mulheres, ricos e pobres, partidários de Paulo, de Cefas e de Apolo, os que queriam apossar-se dos carismas em proveito próprio e os que usavam para edificação da comunidade. Partidário de conduta totalmente permissiva e os que tinham medo de enfrentar o mundo. Nas questões teológicas, éticas e sociais, havia tensões, pouco contempladas nos comentários das cartas, pelo menos enquanto fatores que incidiram diretamente na doutrina e nas orientações à boa conduta da comunidade. A primeira carta aos Coríntios foi escrita para orientar a comunidade, especialmente por causa das divisões. Uma dessas questões foi com relação àqueles que faziam uso dos carismas em benefício próprio e os que usavam em prol da comunidade, como o uso inadequado de profecia e de línguas. A questão carece de aprofundamento em vista de compreender a insistência de Paulo na unidade e na comunhão dos cristãos. Ademais, uma análise socio-literária da carta revela a situação conflituosa, o método empregado por Paulo e sua aparência e as estaturas teológicas deste grande apóstolo em sua atuação e legado. O estudo dos problemas da comunidade poderá ajudar a discernir nos seus escritos aos Coríntios a identidade dessa comunidade cristã, como afirma Campbell. Em sociedade com Cristo, os cristãos formam um só corpo, uma só família, da qual todos fazem parte. O método aplicado para a realização da pesquisa foi uma divisão entre 3 níveis: nível histórico, literário e teológico. No nível histórico foi estudado o autor, tempo de composição e a comunidade cristã. Em Coríntios, aqui se recorre aos manuais de história do mundo grego, do Império Romano e sua influência na organização da sociedade. Foram utilizados alguns materiais que fazem uma introdução às cartas paulinas e da história do cristianismo dos primeiros séculos. Esses dados são importantes para reconstruir o retrato da comunidade. O texto foi analisado como um produto histórico, social, que abrange o lado social, político e cultural ideológico. Foi conferido cada dado do texto junto aos seus conflitos. No nível literário foi usado o método histórico cocrítico, em que primeiro houve a delimitação do texto do bloco literário, de 2 Coríntios 12:14. Foi notada a estrutura do texto, os elementos da unidade, a língua e os textos escritos. Na análise do texto foi possível ver as palavras-chave mais repetidas, os verbos e os sujeitos dos verbos. O terceiro nível é o teológico, em que a hermenêutica feita é trazida para uma atualização da época.
Análise de Coríntios 14, de 1 a 40. Nesse estudo será realizada uma análise mais criteriosa à necessidade de uma contextualização das carismas da cidade de Corinto e de sua cultura e religião e nos costumes da época. Havia divisões sérias na comunidade, existia também disputa em relação aos carismas, cada um queria sobressair sobre os outros, causavam problema na comunidade de Corinto, especialmente em relação aos carismas de profecia e língua. Paulo trata longamente desses carismas em 1 Coríntios 14. A sua dimensão histórica, literária e teológica, do ponto de vista histórico, com o estudo da realidade sociocultural de Corinto. O método histórico crítico supõe responder à questão como: quando o texto foi escrito, quais os destinatários da carta e qual a situação da comunidade onde o texto foi escrito, quais os objetivos da instrução de Paulo, da perspectiva literária de uma análise dos carismas e sua função. Amém, irmão? Então, aqui alguns comentários de 2 Coríntios, o comentário aqui do canal, um comentário assim mais técnico, né? Mais técnico, mais teológico, para a gente entender um pouquinho da teologia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então agora, irmãos, eu queria falar com você, que você não é crente, você não é cristão, né? Eu queria falar rapidinho aí para você, que você não pertence a nenhuma igreja, né? Queria te convidar para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, né? E esse Jesus que morreu na cruz por nossos pecados, pelo meu e pelo seu pecado, e hoje ele te convida para você aceitá-lo como Senhor e Salvador. Só assim nós conseguiremos a vida eterna. Que a Bíblia diz que ninguém se chega a Deus senão por Jesus. Porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para Deus. Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Todos nós, sem Jesus, nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós estamos separados de Deus. O homem sem Jesus, sem aceitar Jesus, ele está espiritualmente separado de Deus. Quando ele morrer, ele vai para o inferno. Amém? E essa oração que nós vamos fazer aqui para aceitar Jesus, ela está baseada em Romanos 10, 9, que diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou às portas e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então o que Jesus está falando nesses dois textos aqui? Ele está falando que se você aceitá-lo como Senhor e Salvador, e se isso for de coração, se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar através do Espírito Santo, né? E ele vai entrar na sua vida e vai fazer morada. E quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, é para mudar de vida. Conheço muitas pessoas que eram marginais, que eram, né, só viviam fumando maconha, fumando droga, e aceitaram a Jesus e hoje são pastores, grandes homens de Deus. Então Jesus, o Espírito Santo, ele tirou aquelas pessoas daquele caminho que levava eles para o inferno, e a droga só presta para isso, e colocou ele em outro caminho que leva em direção a Deus. Então é isso que o Espírito Santo vai fazer na sua vida, se você aceitá-lo como Senhor e Salvador. Amém, irmão? Glória a Deus. Então eu gostaria de fazer essa oração, se você quiser. Nós vamos fazer essa oração agora. Essa oração para aceitar Jesus.
E essa oração, ela funciona assim, eu vou orando e você vai repetindo. Mas você tem que repetir as palavras que eu vou falar aqui. A oração que eu vou fazer aqui, você tem que repetir. Senão não vai servir de nada para você. Amém? Se você ficar só me ouvindo e não falar nada para Deus, você não orar, porque quando você ora, você está falando com Deus. Se você não orar, não abrir sua boca, você não vai ter sucesso nenhum. Essa oração não vai servir para você. Amém? Então vamos lá fazer oração, você que está querendo fazer oração. Vamos lá então, a oração começa assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Aí você vai repetindo: Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, me salva, me liberta, eu preciso de ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar decisões corretas da minha vida. Amém. Amém, irmão? Então, é uma oração muito simples que todo mundo pode fazer, até uma criança faz. E você que não fez, que ficou só ouvindo a oração para ver como era, depois você volta o vídeo e faz a oração. E você que fez, meus parabéns, você acabou de aceitar Jesus e você acabou de entrar para a família de Deus também. Amém? Você acabou de entrar para a igreja de Deus, a família de Deus. Então, meus parabéns. E agora qual é o conselho agora para a orientação para você que aceitou Jesus aqui? A nossa orientação é que você procure uma igreja aí perto da sua casa, e na sua cidade, uma igreja evangélica. Eu congrego nas igrejas batistas aqui em Salvador. Você pode procurar uma batista aí perto da sua casa, uma Assembleia de Deus, ou outra igreja aí que você queira, que você goste, que você simpatize com ela. Só fuja daquelas igrejas que pedem dinheiro todo dia. Fico fazendo campanha em cima de campanha de rosa ungida, campanha de não sei de que, do feijão. Foge disso, isso não é igreja de Deus não. Isso aí são os falsos profetas que estão aí para tomar o seu dinheiro e ficarem podres de rico. Amém? Então, cai fora dessas igrejas aí, fica fazendo campanha todo dia. Corrente, amém? Todo dia. Então, você chegando lá na igreja, você fala lá para os irmãos que você aceitou Jesus aqui no canal do Missionário Abraão no YouTube. Então você fala com eles, se eles por acaso eles disserem que para você ficar lá você tem que aceitar Jesus lá, não tem problema nenhum, eles vão fazer a mesma oração que a gente fez aqui, vão fazer lá com você. Aí você faz a oração e fica lá. Amém? Você fica lá com os irmãos e fica aqui no canal também, que aqui tem oração e palavra de Deus todo dia. Amém, irmão? Então, meu muito obrigado e parabéns para você que aceitou Jesus. Então, agora, irmão, nós vamos fazer uma oração para a gente terminar o vídeo. Todo vídeo nós fazemos uma oração aqui pelo grupo de pessoas. Hoje nós vamos orar pelos feirantes. Os feirantes são aquelas pessoas que ficam lá na feira vendendo as coisas lá para sobreviver, né? Ainda mais nessa crise que nós estamos atravessando. Então vamos orar para Deus nos abençoar e abençoar também os feirantes, que eles precisam também. Lá tem muitos irmãos nossos, muitos crentes, que precisam das nossas orações. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, muito obrigado por mais esse vídeo. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui, nos ouvindo, nos assistindo, Senhor.
Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela vida dos feirantes, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um. Eles vendam, Senhor, suas mercadorias, suas verduras, suas coisas lá. Em nome de Jesus. Manda, Senhor, cliente para eles, Pai. Manda os fregueses para eles comprar as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Eles também precisam para sustentar sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Então, estamos terminando o vídeo por aqui. Só vou pedir aos irmãos que, se o irmão acharem que o vídeo merece o seu like, você pode dar o like aí e também compartilhar o vídeo para nos ajudar, caso você ache que nós merecemos aqui no canal. Amém? Então, um forte abraço aí para todo mundo e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.